Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos, tá, ao curso de Direito do Trabalho, curso de férias aí da disciplina de Direito do Trabalho do Instituto Florence. Tá? Lembrando que nossas aulas inicialmente serão gravadas, até porque fica mais fácil o acesso de todos, mas teremos também 2 encontros nesse primeiro módulo, tá? Vamos dividir essa disciplina em 2 partes. A primeira parte ficará comigo, eu me chamo Frank Matos, tá? Sou professor da instituição. E a segunda parte ficará com o professor Rodrigo Desterro. Então, nessa primeira parte, nós teremos 2 encontros online. Eu vou avisar vocês através do portal, mas já coloquem na data de vocês. Será à noite, o horário ainda vou definir, tá, com a coordenação, mas será nos dias 15 também e nos dias 20. 15 e 20 teremos encontro ao vivo. A plataforma provavelmente será pelo YouTube, mas vocês serão informados. E até lá, as nossas aulas serão gravadas. Por quê? Porque fica muito mais fácil o acesso dos alunos, tanto aos vídeos, cada um constrói o seu tempo de estudo, pode acessar em horários diferenciados e também acesso aos materiais. Então, feitas essas primeiras explanações, vamos lá fazendo uma introdução que seria o direito do trabalho. Antes de entrar propriamente no campo de direito do trabalho, é interessante a gente fazer uma pesquisa da origem da palavra trabalho. Tá? A palavra trabalho vem de um conceito um pouco desagradável, está ligado a um objeto, está ligado à ideia de castigo. Tá? Ou seja, o termo trabalho vem do latim tripadium, ou tripalium, tá? Que é uma espécie de instrumento de tortura ou um instrumento que era utilizado para colocar no lombo, na canga dos animais, muito parecido com um garfo, um tritão, algo... ou seja, tanto para a parte do instrumento de tortura quanto para a parte do instrumento colocado no lombo dos animais, era ligado à dor, sofrimento. Isso era a ideia de trabalho. Naquela época, para você entender, os nobres, os ricos, os políticos, eles não trabalhavam, eles eram donos das terras ou donos de escravos. Então, eles não trabalhavam. Os senhores feudais, eles não exerciam suas atividades. Então, o que acontecia? Todo o trabalho era passado para os escravos, era passado para os servos. Então, era visto como uma coisa não digna, tá? Algo que era exercido por pessoas da classe inferior. E aí, senhores, com o tempo, esse trabalho foi alcançando outros significados, um pouco mais justos com a matéria e também com o ser humano, e a partir de então surgiram algumas variações, tá, da palavra tripradium, ou seja, da palavra trabalho, como por exemplo tripraliare, ou seja, trabalhar. Tá? E aí, senhores, o trabalho pressupõe sempre uma ação. Não existe trabalho por omissão. Todo mundo tem que desprender uma energia, uma ação para se trabalhar, seja físico ou uma produção mental. Então, é uma ação, mas não é qualquer ação. Trabalho significa agir tentando alcançar um significado. Você exerce, você gasta uma energia, seja uma energia física, uma energia mental, mas sempre para alcançar um resultado. Né? Sempre para alcançar um resultado. E existem aí 3 correntes que estudam esse conceito do direito do trabalho, que é bem interessante. Durante toda a origem do direito do trabalho, os estudiosos desenvolveram aí 3 correntes, que seriam, no caso, a subjetiva, a objetiva e a corrente mista. A corrente subjetiva, o nome já está trazendo uma ideia do que seja, algo ligado ao ser humano, ao ser, ao subjetivismo. E a corrente objetiva é algo mais ligado a normas, técnicas, materialidade, instrumentalidade. E a teoria mista, como o nome já sugere, seria um pouco das duas. Então vamos lá. A teoria subjetiva, ela sempre vai priorizar os sujeitos da relação de emprego. Quem são as pessoas da relação de emprego? Ora, as pessoas da relação de emprego são o empregado e o empregador, né? São os 2 polos da relação de emprego. Então, por essa teoria, o direito do trabalho seria o ramo do direito que vai estudar as relações de individuais, tá? Relações individuais entre empregado e o empregador, ou seja, eles estão unidos numa relação e essa relação é uma relação contratual e o direito do trabalho seria o sistema jurídico de proteção ao economicamente fraco na relação jurídica. Que relação jurídica? Relação entre o empregado e relação entre o empregador. Então veja que pela teoria subjetivista ou subjetiva, o direito do trabalho ele regulamenta as relações entre a figura individual do empregado e a figura do seu patrão, ou seja, do seu empregador.
Então essa seria a visão subjetiva, tá? Ou pelo menos o conceito do direito do trabalho em uma visão subjetiva. A próxima corrente, no caso, seria a corrente ou a visão objetiva. Por essa visão objetiva, levamos em consideração mais a questão técnica do direito do trabalho, ou seja, mais o corpo contratual, mais as relações objetivas, o ordenamento jurídico, o funcionamento do judiciário. Por essa teoria objetiva, não se considera muito, não se prioriza os sujeitos da relação de emprego, mas sim o campo em que ela ocorre. Tá? O que se prioriza é o campo, ou seja, são os princípios, normas jurídicas que vão ordenar a prestação de trabalho subordinado e tudo aquilo que está equivalente à subordinação, à prestação de trabalho. Nessa visão objetiva, a figura de empregado e empregador fica um pouco mais distante, um pouco mais de lado. Se prioriza mais o campo trabalhista, a área, não as pessoas. Não se prioriza nessa visão o empregado e o empregador. E, por sua vez, a corrente majoritária é que o direito do trabalho, o conceito da palavra direito do trabalho, ele pode ser visto numa visão mista, ou seja, ele tanto prioriza a relação subjetiva entre empregado e empregador, como também a relação objetiva, o campo do trabalho. E um conceito, seria o de Martins Catarino, que o direito do trabalho é o conjunto de princípios e normas que regulam principalmente as relações imediatas ou imediatamente ligadas ao trabalho remunerado, tá? Ao trabalho livre do setor privado e subordinado. E também trata das pessoas que o executam. Então vejam nesse conceito aqui, tá? Que eu estou mostrando, tanto prioriza as pessoas quando você trata aqui dos que o executam, como também das relações do campo de trabalho. Essa é a visão mais aceita, é a visão majoritária de um conceito de direito do trabalho visto ali no ambiente misto, juntando as ideias do subjetivismo e do objetivismo, tá? As teorias objetivas e as teorias subjetivas. E aí nós temos aí também o conceito da Vólia Bonfim Cassar, a escritora, também já ocupou cargos ali no Tribunal Superior do Trabalho, a professora e juíza Vólia Bonfim Cassar, ela diz: o direito do trabalho não pode ser visto apenas como aquele que cuida da aplicação de regras trabalhistas, ou seja, para a professora Vólia, o direito do trabalho não é só a aplicação de regras trabalhistas, ele vai muito além de aplicação somente da CLT. Ele supera a visão do indivíduo. Além do mais, existe o direito coletivo do trabalho, quando você trata ali de questões envolvendo sindicato de empregados, sindicato de empregadores, acordos coletivos, convenções coletivas. Então, quando você tem essa visão transindividual, quando você começa a tratar de matérias que excedem o indivíduo, você está tratando de uma seara chamada direito coletivo do trabalho. Mas o nosso foco inicialmente será direito individual do trabalho. Tá? Então, professora Vólia, direito do trabalho vai muito mais além do que somente uma visão simplista, somente a aplicação destas regras trabalhistas. Tá? Então, juntando aí alhos, bugalhos, A mais B, ponto A, ponto C, você tem que o direito do trabalho ele pode ser visto como um sistema jurídico cheio de institutos, cheio de valores, princípios, regras, tá? Que vão dirigir ali o trabalho subordinado. Tá? Vão trazer regras para os empregadores, regra para as empresas, regra para os tomadores de serviço, regra para os, enfim, para os trabalhadores. O conceito de direito do trabalho é um sistema jurídico, um sistema completo, que vai trazer regras, valores, princípios, normas para se aplicar nas relações de trabalho, levando sempre em conta os princípios, claro, constitucionais, principalmente o da dignidade da pessoa humana. E aí vem um ponto aqui, um ponto chave. Muitas pessoas perguntam por que o direito do trabalho ele é protecionista? Por que o direito do trabalho é pró-empregado? Por que o direito do trabalho ele sempre protege aquele considerado hipossuficiente? Tem uma razão para isso. Se você analisar, e nós vamos ver lá na frente, não sei se nessa primeira parte ou na segunda parte introdutória, mas nós vamos analisar todo o contexto histórico do direito do trabalho. E você vai entender por que ele nasceu para ser considerado um instrumento protecionista, tá? Muita gente tem essa visão
Por que o direito do trabalho é protecionista? Porque ele nasceu com essa função. Então, existe uma divisão clássica do direito do trabalho, que ele seria dividido basicamente em direito individual, ou seja, seria a existência de uma relação jurídica de interesses entre empregado ou um grupo determinado de empregados e o empregador ou um grupo determinado de empregadores, ou seja, sujeitos, um número determinado. Seria então o campo do direito individual do trabalho. Além desse, tem a outra divisão que seria o direito coletivo do trabalho. Aí já é uma visão transindividual, esse conceito vem até emprestado aí do Código do Consumidor. O que seria interesse transindividual, coletivo, é aquele que excede o interesse do indivíduo. Vamos ter um exemplo aqui. O que seria uma tratativa de direito individual ao trabalho? Seriam as questões envolvendo sindicatos de empregados e sindicatos de empregadores, em que você não é capaz de determinar um número de pessoas que serão atingidas por aquela decisão. Então, quando você tem uma convenção coletiva, quando você tem um contrato, um acordo coletivo de trabalho, você está lidando ali com questões relativas ao direito coletivo do trabalho. E essas decisões, elas vão ter impacto em um número indeterminado de pessoas, ou seja, todos os profissionais daquela categoria de uma região. É um número que dificilmente você consegue determinar, até porque ele está em crescente. Né? Diariamente ele vai crescendo o número de profissionais e também diminuindo com os que se aposentam e vêm a falecer. Então vejam que são assuntos que vão atingir um número indeterminado de pessoas, que nós chamamos de direito coletivo do trabalho. Além disso, senhores, além dessa divisão clássica, o direito coletivo ele é visto também da exploração da sua natureza jurídica do direito do trabalho. O que seria essa natureza jurídica do direito do trabalho? Seria você identificar a natureza a qual ele se destina. Tá? E é muito importante, quando nós estamos estudando qualquer ramo do direito, identificar qual é a natureza dele. Porque dependendo da sua natureza público-privada, ele vai se comportar de determinada maneira. Então veja que o direito público, por exemplo, um ramo do direito de natureza pública, ela vai priorizar sempre mais as questões coletivas, o interesse da coletividade se sobrepondo sobre o interesse individual, sempre tendo essa visão, e também você vai ter ali as questões envolvendo sempre a sociedade acima do bem individual. Então, são normas geralmente de direito público, nós vamos ver daqui a pouco. Além do mais, temos a outra clássica divisão, direito privado, e aí é o interesse do particular, aquele preceito de que o contrato faz vontade entre as partes e a vontade das partes tem que ser respeitada. Então, nós temos ali questões que envolvem também direitos individuais, direito privado. Então, analisar a natureza jurídica é você identificar dentro do sistema jurídico aonde o ramo do direito que você está estudando se encaixa. Se ele é público, se ele é privado, se ele é social. E quando você consegue fazer esse exercício de encaixar o ramo do direito aonde você está estudando, você consegue ter uma noção de como funciona aquele campo do direito, como ele se comporta. Tá? E a divisão clássica que existe, como eu falei, é direito público de um lado e direito privado do outro. Só que no direito do trabalho, essa divisão é muito difícil. Tá? Por quê? O direito do trabalho ele tem uma característica interessante. Ele acaba se confundindo com relação ao que é público e privado. Tá? Nós vamos ter normas, direitos, institutos no direito do trabalho, como férias, como 13º, que vão se apresentar tanto como normas de interesse público, como também vão se apresentar como normas de interesse privado. Então, há essa mistura. Tá? É um pouco difícil você trabalhar a natureza jurídica do direito do trabalho, tá? Justamente porque eles acabam se entrelaçando, acabam se comunicando. Então, vamos ver aí essas 5 correntes que vão servir para classificar aí a natureza jurídica do direito do trabalho. A primeira corrente, tá, é de que o direito do trabalho ele tem ali um viés de direito público, ele faz parte do direito público, ou seja, as suas normas são imperativas, são congentes, tá? São normas de ordem administrativa, o Estado ele vai determinar as regras mínimas do contrato, o Estado ele é intervencionista, ele vai ditar as suas regras, tá? Qualquer ato que vá contrário será considerado nulo
E até esse texto está disposto no artigo 9º da CLT, ou seja, o direito do trabalho, como ele tem uma finalidade social, nessa visão de ser um instrumento, ser um ramo do direito público, dá a dizer ali que o Estado é responsável, tá, pelo controle rígido das suas normas. Como, por exemplo, o Austin de Barros Monteiro, ele tem seu conceito, você está vendo aí na tela, de que a natureza jurídica do direito público advém do fato de um dos sujeitos da relação ser o Estado, e o interesse é público, além de haver indisponibilidade deste direito, já que as regras são imperativas. E o direito do trabalho, como um ramo do direito público, ele tem normas que são, assim, digamos, imperativas, normas que você não pode livremente dispor. Por exemplo, são indisponíveis, no caso. Por exemplo, o direito ao salário mínimo. Todo cidadão brasileiro, trabalhador, tem direito a receber o mínimo, ainda que seja proporcional. Então, é o que nós chamamos de uma norma que você não pode simplesmente dispor. Tá? Ela já é um direito constitucional. 13º, férias. Porque se fosse dado ao trabalhador o poder dele simplesmente abrir mão dos seus direitos, simplesmente abdicar dos seus direitos, estaríamos correndo um sério risco de ter uma depreciação das condições de trabalho. Porque se você tem ali, aí isso eu vou reforçar com todo o contexto histórico que nós vivemos, mas você tem um número de desemprego muito alto. Então você tem um nível de competição muito elevado para cada vaga de trabalho. Então você tem uma vaga de trabalho, você tem um número elevadíssimo de concorrentes para aquela vaga. Então se você começa a trazer a disponibilidade desses direitos trabalhistas, você força com que o empregado mesmo vá abrir mão dos seus direitos para conquistar uma vaga. Né? Nós temos aí o desemprego tocando nas alturas. E se o empregado tiver esse poder, essa habilidade de simplesmente dispor de férias, dispor de 13º, ele acaba passando à frente de um trabalhador que não abre mão desses direitos, causando uma competição desleal, ilegal e, ao mesmo tempo, depreciando as condições de trabalho. Então, por isso que são considerados direitos indisponíveis. Alguns direitos trabalhistas são considerados indisponíveis. Mesmo que o empregador queira abrir mão, ele não poderá fazê-lo para que se proteja a relação de trabalho. Tá? Só que essa teoria de que o direito do trabalho é um ramo do direito público, ela tem um problema. O seu problema é que o Estado ele até dita as regras, mas ele não é o sujeito da relação de emprego. Ele não é o sujeito do negócio jurídico. O sujeito do negócio jurídico é o empregado, é o empregador. Então, essa aí você pode notar, tá? Essa é a falha, tá? Dessa visão de que o direito do trabalho é ramo do direito público, ou seja, que seria exclusivamente ramo do direito público, porque ele não pode ser lá, tá? Ele não pode ser sujeito da relação de trabalho. O sujeito da relação de trabalho é a figura do empregado e do empregador. Então, o Estado só traz as regras mínimas, mas a relação de trabalho pode ser determinada de acordo com o empregado e seu empregador. Tá? Você tem ali a liberdade na dispor ali da contratação. O próximo ramo é o ramo do direito privado. O seguinte, né, seria a segunda corrente, seria de que o direito do trabalho é um direito do ramo privado, ou seja, é um ramo do direito privado, perdão. Essa corrente é defendida por Sérgio Pinto Martins, Hugo Guerreiros, Rodrigues Pinto, Délio Maranhão, enfim. Para esses autores, eles classificam o direito do trabalho como uma natureza privada, ou seja, já que ele decorre de um acerto, já que ele decorre de um contrato feito entre particulares, que são sujeitos privados, eles estariam, por essa razão, inserido automaticamente como um ramo do direito privado, tá? Porque ele é regulamentado por pessoas de sujeitos do direito privado. Sua natureza de direito privado, ela é regulamentada por lei, tá? Por quê? Porque o Estado, ele traz as regras mínimas, mas isso não descaracteriza a natureza de que eu, como empregado, posso acertar com o meu empregador. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Norma de direito público. O Estado determina que a hora de trabalho normal, tá, é 8 horas diárias, 44 por semana, que não pode exceder, senão terá direito a receber horas extras. Mas nada impede que eu chegue com o meu empregador e diga: chefe, eu quero trabalhar de segunda a quinta-feira, 9 horas,
e aí daria 1 hora extra na segunda, uma na terça, uma na quarta e uma na quinta. E na sexta-feira trabalhar 8 horas. No sábado não trabalhar. Se o meu patrão aceitar, o Estado não tem que intervir. Por quê? Porque o mínimo legal, as 8 horas diárias e as 44 horas semanais, ela foi observada. Ela está resguardada. O que houve então? Houve ali uma flexibilidade na hora de tratar os horários. Isso eu posso fazer. Para você, esse exemplo existe. Ele acontece muito no ramo da construção civil e já tem até acordos e convenções coletivas que determinam esse horário. E lembrando que os acordos e convenções coletivas são feitas por sindicatos e sindicatos não são órgãos estatais, não são órgãos do Estado. Eles não são de direito público, eles são do setor privado. Então, veja que é possível acertar com o patrão salário, é possível acertar com o patrão horário de trabalho, é possível acertar com o patrão salário utilidade, descanso, folga, férias, enfim. Vejam que o Estado ele traz um mínimo legal que deve ser respeitado, mas a relação de trabalho ela tem cláusulas que podem ser estipuladas de acordo com o empregador. Se o patrão, se uma empresa quer conceder pagamento de salário fixo mais comissão, a outra quer conceder só o pagamento de salário fixo, se tem uma empresa que tem participação nos lucros, se tem uma empresa que premia, se tem uma empresa que é bom, isso vai depender de relação de trabalho para relação de trabalho. O que tem que ser observado é o mínimo. Então, temos aí esse viés de que o direito do trabalho seria um direito privado. Mas ele também tem um pezinho no direito público. Aí surge uma terceira corrente, de que o direito do trabalho não é nem público nem privado, ele é um direito social. Ou seja, alguns atores, eles defendem uma terceira categoria, tá? De que o direito do trabalho ele é um direito social. Cesarino Júnior é um dos defensores dessa doutrina, dessa classificação. Tá? De que classifica o direito do trabalho como um direito social. Por quê? Porque ele ampara o hipossuficiente e tem todas aquelas questões envolvendo a relação de trabalho. A própria parte da Previdência está envolvida diretamente com a prestação de serviço. A questão também da Seguridade Social, do INSS, também está muito ligada à prestação de serviço. Então, veja que o trabalho, o direito do trabalho, ele pode ser visto como um ramo do direito social. Tá? Sendo assim, surgiu uma outra categoria de que o direito do trabalho seria um direito misto, ou seja, o direito do trabalho seria a soma do público com o privado. Ou seja, você tem um mínimo legal, normas consideradas indisponíveis, que podem ser somadas à vontade das partes e à questão dos contratos de trabalho. Então, você tem ali a junção, a soma. E aí, os dois, tanto o direito do trabalho como um ramo do direito público e o direito do trabalho como um ramo do direito privado, ali somados, andando de forma harmônica. Mas o que essa visão é interessante é porque, apesar deles estarem somados, eles ainda continuam distintos. Tá? Todavia, você consiga somar ainda a diferença entre público e privado. Então, por essa teoria mista, seria a soma do conceito do direito privado com a soma do conceito do direito público. Ou seja, o Estado somado à vontade das partes. E aí você teria normas. Só que você teria normas que ora são públicas e normas que ora são privadas. Ou seja, normas distintas, mas somadas em um bem comum, ou seja, de forma harmônica, ainda funcionando de separada, mas com harmonia. Então, essa seria a visão do direito misto. Só que está crescendo e é uma visão muito forte de que o direito do trabalho ele se apresenta já como uma fusão, uma amálgama, ou seja, algo superior à soma. Né? Quando você soma, como você soma na teoria mista, você ainda tem o direito público aqui e o direito privado do outro lado, você só está somando eles para que eles trabalhem em harmonia. Mas quando você trata da visão do direito unitário, você não está mais somando, você está fazendo uma fusão. Você tem ali direito público se entrelaçando com direito privado de tal forma que você não consegue mais distinguir, não consegue mais diferenciar qual é qual. O Instituto ele vai ter ao mesmo tempo natureza pública, ao mesmo tempo natureza privada. Vou dar um exemplo. Férias. Por quê? Porque ele tem natureza pública, ele é considerado um direito indisponível. O texto constitucional é constitucional, também é considerado indisponível. Mas, ao mesmo tempo,
Ele é privado, porque a concessão das férias, a data da concessão das férias é aquela que melhor agrada ao empregador. O pedido de abono, ou seja, de venda de parte das férias, de até 30% das férias, um terço das férias, perdão, o pedido daria quase a mesma coisa. O pedido de venda de um terço das férias é um direito do empregado, que, se comunicado com antecedência, o empregador tem que cumprir. A questão da divisão das férias é algo que fica acordado entre empregado e empregador. Então, veja, ele é ao mesmo tempo um direito público, porque ele é indisponível e está traçado pela Constituição Federal, e também, ao mesmo tempo, ele se apresenta como um direito privado. Por quê? Porque ele depende da vontade do empregado e do empregador de escolherem juntos quais são as melhores condições para a concessão das férias, se vai parcelar, se não vai parcelar, se vai vender parte das férias, se não vai vender, o período de concessão das férias, ou seja, veja que ao mesmo tempo ele tem natureza de direito público, ao mesmo tempo que tem natureza de direito privado. Essa é a visão do direito visto como unitário. E aí nós passamos, então, superada essa primeira parte, passamos para a fundamentação e formação histórica do direito do trabalho. E o direito do trabalho ele vai nascer como uma reação ao cenário. Como eu falei anteriormente, o direito do trabalho ele nasce como uma reação. Havia uma intensa exploração desumana do trabalho, reação aí da questão do século XIX, tá? Em que se utilizava a mão de obra sem limites. Vocês vão ver aí que existiam jornadas de trabalho altamente exaustivas de até 16 horas. Tá? E o direito do trabalho surgiu justamente como uma reação a esse fator que estava acontecendo principalmente no século XIX. Um dos primeiros fundamentos, tá, que nós temos que trazer à tona, eu estou cortando um pouco aqui a palavra histórica, mas é só para poder aparecer, depois eu saio aqui, não tem problema nenhum. O importante é o texto aqui embaixo e esse eu não vou cortar com a minha imagem. O direito comum, o direito civil, o direito comum, ele foi muito utilizado, tá, no início, na gênese, tá, já que não existia direito de trabalho, mas já existia relação de trabalho. Então, muitas regras do direito civil foram emprestadas, muitas regras do direito comercial também foram emprestadas para tentar ali regulamentar as relações de trabalho, o mercado de trabalho. E com o crescimento e a invenção das máquinas a vapor, máquina de tear, o descobrimento da eletricidade, houve o processo de revolução industrial, atrelado aí à ideia da produção em massa. Então, senhores, aquela história de que o contrato faz lei entre as partes, o contrato cria regra entre as partes, o contrato fideliza o que foi estipulado, acabou virando uma moeda de barganha. Porque você, no início da Revolução Industrial, você tem um efeito de desemprego altíssimo. Então, vamos analisar o que aconteceu. Veio a Revolução Industrial, descobrimento da máquina a vapor, produção em massa, método de Fordismo, etc. Você tem ali um aumento do desemprego, porque você tem a substituição do homem pela máquina. O que 10 pessoas fariam, uma máquina faz praticamente de forma automática. E aí você tem alto desemprego, não tem regras trabalhistas e poucas vagas. Então, se você somar esses três fatores, tá? E alto desemprego, poucas vagas e zero de regras trabalhistas, não existia nem justiça do trabalho nessa época, você vai ter o quê? Você vai ter uma exploração, você vai ter uma barganha. Existe uma história interessante, né, que inclusive é até um meme bem interessante. Sempre vai existir alguém para fazer mais barato, sempre. Tá? Então, se a pessoa preza por qualidade, é uma situação. Mas se a pessoa preza por economia, sempre vai existir alguém para fazer mais barato. Agora, não significa que será na mesma qualidade. Essa que é a verdade. Então, naquela época, você tinha um número pouco de vagas de trabalho, ao contrário que você tinha ali um excesso de mão de obra de demanda. Então, o que acontecia? As empresas, as indústrias, elas sabiam dessa situação e sabiam também que os empregados aceitariam qualquer situação para tentar garantir o pão de cada dia. Então, a mão de obra naquela época preferida era a mão de obra prioritariamente crianças e mulheres. Por quê? Porque era a mão de obra mais barata. Mulheres e crianças recebiam bem menos, principalmente as crianças. Então, eram jornadas extremamente dilatadas. Tinham jornadas que variavam de 16
até 18 horas de trabalho. Então você tinha intervalos ali muito grandes, 16 a 18 horas de trabalho, quase ninguém consegue trabalhar com relação a isso. Com 18 horas de trabalho, sobra o quê? O dia tem 24, 18, sobra 6 horas para você descansar, dormir. Então a pessoa morava na fábrica. Existem filmes como Tempos Modernos, de Charles Chaplin, e também Os Miseráveis, que retrata bem essa situação. Claro que Os Tempos Modernos é uma visão mais cômica e Os Miseráveis, mas lá aparece crianças trabalhando nas fábricas, inclusive funcionários morando nas fábricas. Tá? Tem uma cena muito famosa do Charles Chaplin, em seu filme, acho que Tempos Modernos, em que ele tem, acho que, poucos minutos para almoçar, acho que 3 minutos no máximo, ele nem almoça. E quando ele sai da jornada excessiva de trabalho, ele sai com um tique, né? Ele sai apertando o parafuso, enfim, acaba sendo preso, causa maior confusão na cidade. Mas é uma forma cômica de retratar um período que nós vivemos, né? Que a humanidade em si viveu, de alta exploração da mão de obra e condições miseráveis de trabalho. E a maior parte da mão de obra eram mulheres e crianças, e muitas crianças morreram prensadas em engrenagens de fábricas na época do século XIX. Triste, mas faz parte da nossa história. É uma parte triste da nossa história. Tá? Então, com relação a essa exploração, foi surgindo aí uma necessidade de se criar um novo sistema legislativo, uma necessidade de se proteger, uma necessidade do Estado intervir, tá? Deixar ali a sua situação apática e tentar defender os trabalhadores. Muitas vezes, o Estado ele é visto ali como um parceiro da relação de trabalho, um parceiro das indústrias, e vai ficar ali pró-empregador, né, no caso, porque eles eram os maiores, as grandes fábricas e indústrias eram as maiores financiadoras políticas. Então, o Estado não tinha muito interesse de fazer essa intervenção. Porém, com a pressão popular, o Estado teve que tomar uma atitude para proteger essas pessoas, e aí surgiu o direito do trabalho. Então, veja que o direito do trabalho ele já nasce, ele já surge com essa função que nós chamamos de função tutelar. O direito do trabalho ele já nasce com essa função tutelar. Para quê? Para combater as explorações que aconteciam, as cargas horárias desumanas, turnos de 16 a 18 horas. Então vejam que o ser humano era tido como uma simples ferramenta de trabalho. Então dá para perceber que entre as funções históricas que o direito do trabalho teve no seu surgimento, a primeira, claro, é a protecionista, também chamada de função tutelar, visa proteger o trabalhador, tá? Reger o contrato mínimo de trabalho, protegendo o trabalhador de cláusulas abusivas, garantindo pelo menos a ele o mínimo, garantindo pelo menos que ele tenha direito a uma carga horária X, que ele tenha direito a receber o mínimo de horas extras, que ele tenha direito a receber um salário mínimo que dê para ele se sustentar e sustentar a sua família, enfim. O direito do trabalho surge com essa função tutelar. Além dessa função, tem a função econômica. O direito do trabalho ele tem que regulamentar o equilíbrio, tem que haver um equilíbrio entre economia, capital e também um equilíbrio entre mão de obra. Não dá para ter uma relação desequilibrada. O direito do trabalho também surgiu com uma função de pacificar, harmonizar as brigas que tinham entre os empregados e os empregadores, as empresas, as indústrias, as fábricas e a mão de obra. Então, para pacificar, para resolver, para dar um acalento e tentar ali uma conciliação entre esses setores, empregados, empregadores, o direito do trabalho também surge com essa função. Tem a função política, nós sabemos das políticas envolvidas no setor trabalho, e também a mão de obra trabalhista, ela envolve muita ação do próprio governo. Então tem toda a questão política. Política que eu falo não política partidária, mas política como a ciência, o entender da situação política. Além do mais, o direito do trabalho ele surgiu com uma função social. Por quê? Ele, no seu contexto histórico, surgiu para visar a melhoria da condição social do trabalhador, ou seja, a melhoria do trabalhador, a inserção dele na sociedade como um todo. Então, também teve essa função social, funções históricas. E a que não é muito bem vista, né? Muitas pessoas tratam isso aqui como algo negativo, mas eu faço a minha ressalva de que realmente é preciso ter essa função, que é a função conservadora do direito do trabalho.
O direito do trabalho, ele tenta frear os avanços da humanidade. Aí você pode perguntar, mas isso é ruim, não é? Não, nem sempre. Às vezes, a sociedade, ela evolui muito rápido, que acaba atropelando as condições de trabalho. Não é que o direito do trabalho ele impeça a evolução, não é que o direito do trabalho impeça o desenvolvimento econômico de um país. Muito pelo contrário. O direito do trabalho ele vai favorecer o desenvolvimento econômico de um país. Só que tudo tem que ter um equilíbrio. Avanços são necessários? Sim, avanços são essenciais, avanços são necessários, mas com toda cautela. Não dá para avançar demais e atropelar direitos, simplesmente porque você quer acompanhar o boom tecnológico, a explosão das comunicações, e aí você acaba atropelando as condições de trabalho. Isso já aconteceu. A nossa humanidade já passou por isso, foi justamente o século XIX, em que um avanço muito rápido das condições nas indústrias e fábricas, com o advento das máquinas que eu citei, acabaram por trazer uma depreciação dos direitos trabalhistas. Então, o direito do trabalho ele tem essa função histórica de conservadorismo, ela é um freio nos avanços que sejam prejudiciais à relação de trabalho. Então, avançar é interessante? Sim, claro, evoluir todo mundo quer, mas é preciso cautela nessas evoluções para que você não tenha ali um atropelo das condições de trabalho. Tá? E aí nós vamos entrar nas questões históricas, ou seja, como o direito do trabalho foi se moldando e se transformando desde o início, tá? Desde a sua gênese, desde quando teve a primeira prestação de serviço. Então, para você entender a gênese, a primeira relação de trabalho subordinado foi exercida pelo homem desde a antiguidade, tá? O homem trabalhava para se manter, para se defender, para se alimentar, né? Então, senhores, a prestação de serviço é tão antiga que às vezes a gente não tem nem como precisar uma data. Mas a primeira relação de trabalho subordinado era o dos escravos, tá? E geralmente esses escravos eram prisioneiros, e nas guerras tribais eles eram mortos, devorados, até porque se acreditava muito em todas aquelas questões envolvidas no canibalismo em si, né? Mas quem não acabava morrendo na batalha era capturado e trabalhava como escravo. Então a escravidão surgiu como uma ferramenta de trabalho, um trabalho subordinado em favor de um terceiro. Então a primeira ideia que se tem ali de trabalho em favor de outra pessoa é ligada ao trabalho escravo, ao trabalho subordinado escravo. E até o século XIX, a escravidão foi presente ali no nosso mundo, no nosso planeta, tá? Alguns países tardiamente, inclusive o Brasil foi um dos países que chegou a tardiamente abolir a escravidão. Então a escravidão, o escravo sempre foi tido como uma coisa, uma mercadoria, sempre foi tido como um objeto, tá? Apesar de não ser reconhecido como um sujeito de direito, ele transmitia essa condição de escravo para os seus filhos e assim sucessivamente. Então, era uma relação de domínio, de controle. O trabalho escravo, na maioria das vezes, é gracioso, tá? Forçado, em favor de um amo, ou seja, de um senhor. E temos aí também, do século 21 a.C. até o século 19, paralelo ao trabalho escravo, nós tínhamos aqui de um lado o trabalho escravo até o século 19, mas paralelo a isso, desde ali do Código Hammurabi, na antiga Babilônia, desde os tempos mais antigos, tinha a questão da locação da mão de obra. Ou seja, paralelo ao trabalho escravo, tínhamos locação da mão de obra. Então, se você queria ali um trabalho um pouco mais, digamos assim, um artesão, um trabalho ligado a, digamos, um pouco mais específico, um pouco mais delicado, você recorria às locações do trabalho, às prestações de serviço. Inclusive veio a sugestão da palavra salário, né? E aí muitos dizem que o salário vem da palavra sal, porque os primeiros salários eram pagos, membros da guarda real de Roma, por exemplo, eram pagos com sal, que é algo muito raro naquela época e era utilizado como moeda de troca. Então, muito mais tarde ali do direito babilônico veio o direito romano e nasce o arrendamento da coisa, ou seja, a locatio conducto. Tinha a locatio conducto rei, a locatio conducto operis e a locatio conducto operarum, ou seja, as primeiras ideias de locação contratual
de mão de obra, algo regulamentado, algo combinado. Então, paralelo à escravidão e também à servidão, tinha um trabalho autônomo de artesãos, artífices, enfim. Então, eles ofereciam ali a sua mão de obra através de uma locação. Então, boa parte do nosso direito contemporâneo foi inspirado nas antigas regras do que nós chamamos de locatio operarum, tá? As primeiras regras de trabalho contemporâneo, ou seja, de prestação de serviço, de locação da mão de obra. Do século I até o século XXI, temos ali a presença da servidão, ou seja, surge na época do feudalismo, em que os senhores feudais davam proteção militar e proteção política para os que viviam ali no entorno, nos feudos, só que eles não eram ali praticamente livres, porque a maior parte da sua produção ficava para com os senhores feudais. Boa parte eles recebiam bem pouco. Em troca, os senhores feudais davam ali proteção política e proteção militar para os seus servos, mas eles ficavam com boa parte da produção. O problema é que em cada feudo desse existiam as suas próprias regras. Cada feudo tinha as suas características. Então, dependendo de cada região, cada senhor feudal tinha suas regras dentro dessas mini-cidades ou mini-estados. Século XIV, temos aí a presença de algo conhecido como a mita espanhola. Foi desenvolvida pelos indígenas na América Espanhola como uma forma de trabalho obrigatório e era imposto por sorteio dentro das tribos. O sorteado ele era obrigado a trabalhar de forma vitalícia, ou seja, trabalhava a vida toda. Em troca, o trabalhador recebia uma contraprestação pelo serviço, né? Algum pagamento por esse serviço e algumas garantias. Tinha um salário mínimo, ninguém poderia receber abaixo dessa contraprestação. Jornada de 8 horas, salvo em quem trabalhava em Minas, que aí a jornada reduzia para 7 horas. Descanso aos domingos, assistência médica, meio salário durante o tratamento de acidente de trabalho, proibição de alguns trabalhos aos menores de 8 anos e às mulheres. A legislação que protegia essa mita espanhola era conhecida como legislação das Índicas de Filipe II, das ordenanças de 1574, ou seja, muito se avançou nessa época. Só que é interessante que o direito do trabalho ele tem uma leve ascensão e depois um declínio terrível no início do século XIX. A gente vai chegar lá. Séculos 13 até o século XVI. Temos aí um problema, as corporações de artes e ofício. E é a partir do século XIX, a sociedade medieval cede à sociedade urbana, tá? Que é fundada no comércio, na indústria, na produção, indústria essa rudimentar. Tá? E aí, senhores, com as cruzadas, há uma fuga de colonos que saem das terras, tá? Saem ali dos antigos feudos e vão para a cidade tentar ali a sorte nos centros urbanos. E quando eles chegavam nessas cidades, eles se reuniam em agremiações, que eram modelos antigos, arcaicos do que seriam os sindicatos. Agremiações de operários. Então, se eu sabia trabalhar eu era artesão, eu ia procurar quando chegasse na cidade outros para que eu pudesse me juntar e tentar conseguir emprego. Se eu trabalhava como ferreiro no campo, quando eu chegasse na cidade eu ia procurar ferreiros também, marceneiro e assim sucessivamente. Aconteceu um evento interessante. Esses colonos, essas pessoas que saíam do campo em busca do centro urbano começavam a se agrupar em agremiações. E vem aí, senhores, surgiu no século XII as corporações de ofício, que se caracterizavam em típicas empresas dirigidas pelos respectivos mestres de ofício, ou seja, uma pessoa ali ganhava, se titulava mestre de ofício e comandava ali pequenas empresas, como se fossem empresas de vários artífices, ou seja, várias pessoas que se reuniam em prol de explorar uma determinada atividade. Só que tem um problema. Isso acabou se transformando em um verdadeiro monopólio. Por quê? Nenhum outro trabalhador era aceito naquela cidade. Nenhum outro trabalhador poderia chegar e exercer sua função naquela cidade se ele não fosse obrigatoriamente parte daquela agremiação. Inclusive, a sua mão de obra, o seu trabalho era, digamos assim, boicotado, sofria vários ataques, tocavam fogo nas oficinas se as pessoas simplesmente não fizessem parte de uma agremiação, de um desses colégios também chamado de guildas.
E aí, senhores, tinha o mestre, tinha os aprendizes, tá? E quando esse aprendiz se formava, ele se tornava companheiro. Como é que funcionava? Basicamente, as corporações de ofício ou associações de artes e místeres possuíam 3 categorias: mestre, companheiros e aprendiz. O aprendiz ele obedecia ao seu mestre, que era o seu professor. E no final do aprendizado, que é praticamente o tempo de uma faculdade, 4 a 5 anos, ele ganhava o título de companheiro, ele se formava e se tornava companheiro. Mas ele não era livre ainda, porque ele continuava atrelado a um mestre, ele continuava ligado às suas funções, a um oficial, a um mestre. Tá? Esse oficial, desculpa, ele é ligado ao mestre. Então, não adianta você se formar 5 anos depois de você ser aprendiz, porque você continuava, deixava de estudar, poderia começar a exercer ofício, mas tinha que ficar subordinado à figura de um mestre. E aí, você só poderia se tornar mestre se passasse uma prova. Era uma prova dificílima, era uma prova caríssima e quem aplicava era o próprio mestre. Então, ele praticamente usava isso para passar o bastão de pai para filho, porque ele deixava de ser mestre, mas a família continuava comandando aquela corporação de ofício. Então, é algo muito complicado. Sendo assim, senhores, as corporações elas acumulavam funções de Estado, elas criavam regras, elas julgavam, elas criavam normas, elas expulsavam, admitiam quem elas queriam, elas simplesmente tinham todo o monopólio dessa exploração, dessa atividade dentro de um centro urbano. Tá? Nessa época, o trabalho desses companheiros e desses aprendizes ultrapassava 18 horas. A média era 12 a 14 horas por dia, mas ultrapassava perfeitamente as 18 horas. Tá? Havia muita exploração do trabalho da mulher e também muita exploração do trabalho da criança, além de condições altamente insalubres e condições altamente perigosas. Tá? Aí no século XVI estourou um movimento chamado campanonagem. Ou seja, a corporação de ofício, ela se desviou da sua finalidade inicial, ou seja, que era ajudar as pessoas a se encaixarem no mercado de trabalho, ela deixou de fazer isso. Ela começou a se transformar em mini-reinos, em monopólios, em que o mestre simplesmente vivia do bom e do melhor, explorando a atividade dos seus aprendizes. Então ela se desviou totalmente do que se destinava, que era ajudar pessoas que vinham do campo a se encaixar na cidade e conseguir emprego. Então, senhores, os companheiros se reuniram e inventaram um movimento chamado campanonagem, também conhecido, se a gente fosse fazer uma tradução literal para o português, seria também chamado de companheirismo. E aí, senhores, desse movimento de companheirismo dos companheiros, surgiu o embrião do sindicato, ou do paralelismo sindical. Tá? Em 1789, as corporações de ofício foram extintas com a Revolução Francesa, e em 1791, a Lei de Chapelier, de 17 de junho, proibia o restabelecimento de coalizões e o restabelecimento das corporações de ofício. Nascia a lei do mercado, o liberalismo econômico, sem intervenção do Estado e sem intervenção de corporações, de grupos de colegiados ou de guildas. Então vejam, o movimento companheirismo nada mais era do que companheiros fazendo ali um embrião do que seria um sindicato, lutando pelos seus direitos. E é interessante, e aqui vem uma curiosidade histórica. Você sabe que o termo mais comum utilizado dentro de um sindicato é companheiro. Vem muito da raiz histórica, por conta do companheirismo, em que companheiro era um título dado aos aprendizes que se formaram. Então, por isso que dentro do sindicato se utiliza muito a palavra companheiros, companheiros de luta, companheiros, é uma referência histórica, caso você não saiba, ao movimento da campanonagem ou companheirismo, que pôs fim às corporações de ofício no século XIX. Perdão, início do século XVIII. Bom, 1775 tivemos então a Revolução Industrial, a descoberta e desenvolvimento da máquina a vapor, máquina de fiar, tear, e aí expandiram-se as empresas, o trabalho passou a ser feito de forma mais rápida, a produção aumentou, e como eu falei no início dessa aula, aumentou também a exploração do trabalho do homem pela máquina, terminando com vários pontos, tá, de trabalho, vários pontos de estabelecimento, o desemprego aumentou, nascia então a necessidade do trabalho do homem para operar a máquina e com isso o trabalho assalariado. E aqui foi o que eu falei, aquela curva, né, de declínio
porque houve a substituição do trabalho do homem pelo trabalho do menor e das mulheres, que era economicamente mais barato. E aqui eu faço uma pausa nessa primeira parte, tá? Encerro aqui nesses 50 minutos, é um tempo até aceitável para uma videoaula, mais do que isso começa a haver dispersão. Então, encerro aqui essa primeira parte introdutória e na nossa segunda aula, fique atento, nós vamos trazer mais informações com relação ao histórico, tratando especificamente desse período de Revolução Industrial que foi um verdadeiro declínio nas condições de trabalho, e aí vamos falar também da evolução do direito do trabalho no Brasil, principalmente na era de Getúlio Vargas e também na atualidade, fazer uma discussão do que se está tendo por conta até do movimento da pandemia. Muitas questões trabalhistas estão em constante evolução, muitas medidas provisórias estão saindo. E espero que vocês tenham aproveitado. Todo o material eu vou deixar disponível lá no sistema de vocês, para que vocês possam baixar os slides, estudar, imprimir, fazerem as anotações de vocês, e a gente se vê até a nossa próxima videoaula. Bons estudos!